Ok, pessoal, dando continuidade ao webinário, nós temos o prazer de contar com a presença de Pedra Andrade, do CIMAT, no México, da bonita cidade de Guanajuato, e a Pedra vai apresentar uma palestra intitulada Improved Regularity for Parabolic Normalized P. Laplacian. Pedra, a tela é toda sua. Muito obrigada, Fagner. Eu gostaria de começar parabenizando, né, a comissão organizadora pela organização do evento, por pensar cuidado sobre os jovens, sobre a gente que está começando aí a trajetória. E gostaria também de agradecer pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho. E agradecer a todos que estão aqui assistindo. Eu espero que seja interessante e que, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. Eu vou falar um pouco, como o Fagner falou, eu vou falar um pouco sobre ganhos de regularidade para a equação do P-Laplaciano normalizado. Esse trabalho é feito com a colaboração do Max Santos. Para iniciar, gostaria de resumir um pouco aqui a ideia, a apresentação, né? Eu vou começar dando uma motivação para estudar esse tipo de equação. Depois eu vou falar um pouco sobre os resultados anteriores que se conectam e que a gente utiliza para provar os nossos resultados. Vou falar um pouco sobre esse método de aproximação e vou apresentar os resultados que a gente conseguiu provar usando o método de aproximação e outras coisas. Além disso, eu vou tentar dar a ideia da prova do caminho que a gente percorreu para provar esses resultados. Sobre motivação. Eu acho que é natural para todos nós, enquanto matemáticos, se perguntar sobre qual o interesse em estudar determinados problemas, e eu acho que nesse e tantos outros, a gente tenta justificar um pouco por que é interessante trabalhar com equações do P-Laplaciano normalizado. E é isso que eu vou tentar justificar para vocês aqui. E, para iniciar, eu achei que seria interessante começar com uma equação que vocês já conhecem, que eu acho que é mais popular, digamos, que é a equação do P-Laplaciano. Nesse caso, a gente considera, para definir a equação do P-Laplaciano, a gente considera P entre 1, nesse caso, né, a gente está considerando P entre 1 e infinito, e a gente define aqui a equação do P-Laplaciano como sendo divergente do módulo do gradiente de U elevado a P menos 2 vezes o gradiente igual a zero. Essa é a equação do P-Laplaciano. Uma coisa que a gente sabe da equação do P-Laplaciano é que ela vem de um problema de minimização. Quando a gente minimiza esse funcional aqui, a gente encontra a equação de Euler-Lagrange associada, que é a equação do P-Laplaciano. E algumas coisas que a gente pode mencionar em relação a essa equação é exatamente que, como podemos ver, essa equação ela é da forma divergente. E, além disso, como ela vem de um problema de minimização, ela tem essa estrutura variacional. E as soluções que, em geral, né, os problemas trabalhados com o P-Laplaciano são soluções no sentido distribucional, que é multiplicar a equação por uma função teste e utilizar a integração por partes e definir a solução como sendo algo que satisfaz essa igualdade. Ok, a gente relembrou um pouco o P-Laplaciano, agora a gente vai apresentar a equação de fato que a gente vai trabalhar aqui. E a equação é essa aqui. Agora a gente está falando de uma equação que, diferente da anterior, ela depende do tempo, eu tenho o tempo variando, ela tem a derivada no tempo, e aqui ela tem o P-Laplaciano que chamamos de P-Laplaciano normalizado. E, além disso, ela não é homogênea, ela tem um termo fonte aqui. Mas o que a gente percebe já na primeira linha é que a gente não está interessado em estudar soluções fracas para esse tipo de equação, mas soluções viscosas. E a gente vai entender por que, para esse caso, já que lembra, né, até no nome lembra P-Laplaciano normalizado, por que a gente não está estudando soluções fracas, mas sim soluções viscosas? Porque faz sentido estudar soluções viscosas em vez da outra. E aqui a gente vê a definição desse operador aqui, e ele é definido como sendo o módulo do gradiente elevado a 2 menos P vezes o P-Laplaciano, e a gente entende um pouco a origem do nome, né? E
E ele também pode ser definido dessa forma, como sendo o laplaciano mais P-2 vezes o infinito laplaciano. E também pode ser definido dessa forma, como sendo, que é, no caso, isso aqui, eu só estou substituindo o infinito laplaciano. E a primeira coisa que a gente pode ver, quando a gente olha para o operador, a gente percebe que ele não tem uma estrutura, ele é não divergente, ele não tem a mesma estrutura que o laplaciano. E outra coisa que a gente pode ver, que quando a gente abre aqui, que a gente tem uma singularidade. Quando o gradiente se anula, a gente tem problema. E essas são as razões que faz sentido estudar. Quando a gente tenta integrar por partes, multiplicar por uma função teste, integrar por partes, não funciona, dá problema, porque eu tenho peculiaridades da equação diferente do caso do laplaciano. E aqui a gente considera que essa f seja uma função contínua ilimitada e que o p esteja entre 1 e infinito. Tá, agora, como eu falei anteriormente, essa equação, ela é na forma não divergente, e ela, além disso, ela é uniformemente parabólica. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que o meu operador, ele está controlado entre essas constantes aqui, entre o mínimo de P-1 e 1, e o máximo de P-1 e 1. E, além disso, como tenho esse problema, né, que o gradiente, eu tenho singularidade quando o gradiente se anula, então, eu não posso aplicar diretamente a teoria conhecida, que seria teoria de Krylov-Safanov para parabólico, né? Essa é uma das peculiaridades do problema. Ok, agora a gente vai tentar buscar onde é que essa equação está aparecendo, né? Quais são as situações. E essa equação, a equação do laplaciano normalizado, ela aparece em muitos campos da matemática, como geometria diferencial, probabilidade, entre outros. E a primeira aqui é quando a gente está aproximando P de 1, a gente estuda os conjuntos de níveis do fluxo de curvatura, médio. Já quando a gente está entre P entre 1 e infinito, a gente tem esse problema, ele surge na teoria dos jogos estocásticos, desse aqui, Tube of War, com ruído. E já para o caso que o P se aproxima de infinito, a gente tem aplicações em processamento de imagem. Vale ressaltar que a gente também tem a abordagem de jogos para os casos que são os borderlines, né? O caso único, o caso infinito. Então, essas são as nossas motivações para estudar esse problema. E agora a gente vai falar um pouco sobre a classe de solução que a gente está trabalhando. Como eu mencionei anteriormente, a classe de solução que a gente está trabalhando são as classes de soluções viscosas. E, como já foi mencionado aqui, até no próprio evento mesmo, em outro dia, quando a gente está trabalhando com soluções viscosas, a gente está interessado em trocar as nossas soluções por funções que são suaves. Se eu estou tocando por cima da solução, eu estou pensando numa subsolução viscosa. E quando eu toco por baixo da minha solução 1, eu estou pensando numa subsolução viscosa. Mas, como a nossa equação ela tem algumas peculiaridades, a definição ela exige um pouco mais de cuidado. Então, a gente precisa olhar para quando o gradiente ele é diferente de zero, e a gente precisa olhar quando ele se anula, e também olhar para quando esse P está variando para valores menores que 2 e maiores que 2. E, como eu mencionei, analogamente, a gente tem a definição para supersolução, e essa aqui é a ideia, que quando a gente está falando de uma subsolução, aqui eu estou pensando por causa que o gradiente é diferente de zero, a gente está tocando por cima por uma função teste aqui, e a gente pode pensar essa função como um paraboloide, como uma parábola, e no outro caso a gente está sempre tentando tocar por baixo da solução, certo? Tá. Agora que a gente entende um pouco sobre o nosso conceito de solução que a gente está adotando, a gente vai falar um pouco sobre os resultados que foram desenvolvidos. E esse resultado ele é interessante porque, assim como o laplaciano, a gente consegue caracterizar, a gente sabe que as soluções de laplaciano são caracterizadas como a média, aqui o Manfred, Parvianin e Rossi, eles provam que soluções para essa equação, para a equação homogênea, eles conseguem caracterizar como uma média. Assintoticamente, mas eles conseguem isso. E, além disso, eles provam a existência de solução usando
argumentos de teoria de jogos. Além disso, em 2013, o Garofalo e o Benedi provaram que a existência de solução para o caso homogêneo, mas agora usando outros métodos, e além disso, eles conseguem provar a unicidade usando princípios de comparação, certo? E aqui o Paviani e o Rustinoja, eles conseguiram provar, novamente, agora para uma equação parabólica e com P variacional, eles conseguem provar regularidade para espaços de Hölder e estimativas de Lipschitz. Novamente, eles usam argumentos de teoria de jogos, e esse aqui é um resultado muito importante para a gente, porque a gente está interessado, como eu mencionei no início, um método que a gente chama de método de aproximação, e a gente precisa garantir que a gente consegue passar o limite. E esse resultado, ele nos permite isso. E agora eu gostaria de chamar a atenção para, porque aqui a equação não está, eu preferi escrever ela aberta explicitamente, porque a gente percebe que agora aparece esse QC, e esse QC era para estar aqui, né, que ele pertence ao RN, e agora a gente tem que, para uma equação, eles conseguem provar que para uma equação dessa forma, não homogênea, ela tem regularidade C beta para algum beta, entre 0 e 1. A gente vai entender como é que se aparece aqui, que no caso, no início da palestra, ele não aparecia, né, na hora que eu definia o operador lá para ser normalizado. Pronto, agora que a gente conhece alguns resultados, agora a gente vai falar um pouco sobre o método de aproximação. Esse método de aproximação você pode ouvir também como sendo análise tangencial, como improvement of flatness. A ideia é que você está aproximando o operador que você está estudando para um operador melhor. Para um operador, não melhor, mas um operador que você conhece as propriedades. E a ideia é essa, a ideia é que eu vou colocar o desenho, a ideia é que você tem um operador F que você está estudando, e você conhece o operador F estrela, que sabe que tem propriedades boas, e a ideia é que, através de limites, né, esse path aqui, esse caminho aqui, ele simboliza essa ideia do limite. Através do limite, a gente consegue aproximar as soluções que resolvem esse problema, que é o problema que a gente quer estudar, de soluções de um problema que a gente já conhece, e consegue extrair propriedades do operador conhecido. Essa é a ideia do método, e uma vez que a gente consegue essa aproximação, a gente tem o seguinte resultado. Não, ok. Agora que a gente sabe um pouco do método, a gente vai iniciar o primeiro resultado, que é, de fato, um lema de aproximação que aproxima as soluções da equação que a gente está trabalhando de uma equação conhecida. E é o seguinte resultado. A gente considera uma função viscosa normalizada para essa equação, e agora aqui eu gostaria de enfatizar. Quando a gente está utilizando o método de aproximação, em determinado ponto, a gente vai usar uma função auxiliar. E essa função auxiliar, ela vai satisfazer uma equação. Nesse caso, no nosso caso, quando a gente vai usar essa função auxiliar, ela satisfaz uma equação, mas que não é uma equação exatamente como aquela. A equação é exatamente essa, onde eu tenho a dependência desse vetor. E no futuro, mais na frente a gente vai ver explicitamente esse vetor. E por isso que todos os resultados que agora a gente prova para essa equação com essa perturbação, com esse vetor aqui. E que, em particular, vale para o caso que o vetor é igual a 0. A gente considera, né, como no início, essa função f limitada e contínua, dado um epsilon, dado um delta, desculpa, vai existir um epsilon, tal que, se P estiver próximo de 2, e essa é uma assumption que a gente, uma hipótese que a gente faz, a gente encontra um H, que é C21, tal que essa H ela vai estar delta próximo da U. Observe que a gente sempre pode normalizar essa função para pegar pequena, não é, de fato, isso aqui não é uma hipótese, né, que a norma da F seja pequena. Certo. E a ideia da prova a gente usa um argumento de contradição para provar o lema de aproximação e resultado de estabilidade para soluções viscosas. E a consequência que é o que o resultado nos dá, é que a gente consegue aproximar as soluções pelo Laplaciano normalizado de soluções da equação do calor.
esse é o resultado que a gente consegue desse lema de aproximação. Eu preferi omitir a prova, porque eu quero falar mais um pouquinho dos outros resultados. E esse aqui é o nosso primeiro resultado. Aqui a gente prova a regularidade em espaços de Hilder com relação à variável x, e a gente considera a mesma coisa, né? A gente tem uma solução viscosa para essa equação, e dado um alfa entre 0 e 1, existe um epsilon, tal que, se a gente tiver essa estimativa satisfeita, a gente vai achar um ρ entre 0 e 1, e uma sequência de funções afim, tal que a nossa função u vai estar perto dessa função afim com essa ordem aqui. E os coeficientes, eles vão satisfazer essas estimativas, coeficientes das funções afins aqui, certo? E a ideia da prova é usar um argumento de indução, e aí a gente usa o lema de aproximação para provar, e a interação é junto com o argumento de indução, deveria estar junto. E o que a gente consegue provar é que os gradientes da solução são quase Lipschitz contínuos. E aqui eu estou chamando geometric methods para método de aproximação, para a mesma coisa. Certo. Aí agora que a gente tem uma ideia, a gente vai usar a indução e vai usar o lema de aproximação. E vai interar isso de alguma forma. Então, a gente vai tentar ver um pedacinho dessa prova, e a ideia é que a gente toma epsilon maior que 0, e pelo lema de aproximação, já que as hipóteses do nosso teorema eles satisfazem, né? A gente tem um P perto de 2, a gente tem que a F é pequena, isso não é nem hipótese, mas a gente consegue que vai existir essa função H aqui, que está perto delta perto da U, pelo lema de aproximação. E a gente define essa função afim como sendo a H de 0, 0, mais o gradiente 0, 0, interno x, e a gente sabe como a H ela tem uma boa regularidade, a gente sabe que H menos uma função afim, ela vai satisfazer essa condição aqui. Vai estar perto, vai satisfazer essa condição assim, aqui. E aqui, usando desigualdade triangular, qual a ideia aqui? A gente tem uma estimativa para U e H, a gente tem uma estimativa para H e para L, a gente soma e subtrai aqui, né, o H, e aplica as informações que a gente tem acima. Uma vez que a gente usa desigualdade triangular, a gente faz as escolhas, né, para o delta, para o ρ e para o delta, e assim a gente fixa o epsilon no lema de aproximação, que o epsilon depende do delta. E com isso a gente substituindo esses valores aqui, a gente tem o primeiro caso de indução, que é o n igual a 1. No caso, a gente mostrou que para n igual a 1, eu consigo aproximar a minha solução, na verdade, vai estar perto de uma função afim com ρ elevado a 1 mais alfa. E, continuando a indução, a gente supõe que vale para cá e vai mostrar para cá mais 1. Para isso, a gente define a função auxiliar, e essa foi a função que eu estava mencionando, que é daí que aparece aquela perturbação na equação. E aqui a gente vê essa VK, que a gente define como sendo isso aqui, ela satisfaz uma equação que tem o gradiente da VK, mas que tem essa dependência aqui. E essa dependência por isso que a gente precisa escrever a equação daquela forma. E a F satisfaz isso aqui, tá? A gente sabe que a F é ilimitada, então isso aqui vai ser limitado se o alfa é menor que 1, e o alfa é menor que 1. E usando as hipóteses de indução, a gente sabe que a VK ela vai satisfazer o lema de aproximação. Então, a gente aplica novamente o lema de aproximação, e para mostrar que existe a gente sabe que existe essa H pelo lema, que está delta perto da VK, e aplicando o caso 1, que a gente acabou de provar, a gente sabe que a VK vai estar perto de uma função afim. De uma função afim com essa ordem aqui.
agora a gente só faz a substituição mesmo, define o LK mais 1 como sendo isso aqui, e a gente prova a indução e as estimativas. As estimativas, com isso a gente prova o caso discreto. Eu não vou fazer o caso contínuo, mas eu vou dar uma ideia aqui. A ideia é que a gente tem essas estimativas para os coeficientes e que elas são sequência, esses ANs vão ser sequência de Cauchy, porque eles satisfazem isso, então eu vou ter convergência. E a ideia agora é, quando a gente está pensando no caso discreto, é que a gente agora vai estar aproximando a U não de uma função LK, mas de uma função no infinito. E por isso a gente precisa garantir que essas coisas, que os coeficientes, eles converjam para onde tem que convergir. A ideia é essa. E, certo. Ok. Além disso, a gente prova... Aí, o que é que a gente provou naquele resultado, né? O resultado anterior. Esse resultado aqui. A gente prova que as soluções, elas são C1 alfa para todo alfa, mas com esse alfa, como a gente vê aqui, ele, dado um alfa, tem um epsilon. Esse alfa, ele, de certa forma, ele depende do epsilon. É importante lembrar disso, porque eu vou mencionar novamente isso aqui. E... Certo? Além da regularidade para o espaço, a gente prova a regularidade no tempo, mas aí para isso a gente usa a regularidade no espaço, que é a mesma, assim, o enunciado, a gente supõe que seja solução viscosa, que satisfaça as mesmas coisas que a gente já pediu, que P esteja perto de 2, e que vai existir se a gente tiver isso, então vai existir uma constante, tal que o tempo vai ter essa regularidade aqui, certo? E para provar isso, a gente usa o resultado de regularidade no espaço. Continuando, eu não vou falar da prova desse resultado, eu vou omitir para, eu não sei quanto tempo ainda tem. E agora a gente vai falar um pouco sobre os resultados em Sobolev. A primeira observação que eu faço aqui é que a nossa equação, se vocês puderem notar, como a gente pode notar, a gente está usando uma equação que agora não, eu tenho uma equação homogênea. E a grande razão da gente estudar isso para a equação homogênea e não para a equação não homogênea é que a gente não conseguiu encontrar resultados de unicidade. E em algum ponto a gente precisa garantir a unicidade para que a gente tenha um resultado. Então, a gente não consegue unicidade, então por isso que a gente pede, a gente conhece o resultado para a equação homogênea, que é aquele do Banerjee e Garofalo, então a gente considera essa equação. E para estudar a regularidade do espaço Sobolev, a gente considera essa equação aqui, equação regularizada. E uma coisa que a gente observa é que essa equação ela tem solução clássica e que a V epsilon ela é limitada por cima por uma constante que não depende de epsilon. E o resultado que a gente prova é o seguinte: a gente vai ter uma solução viscosa para a equação homogênea. E se existe um epsilon que está perto de 2, tal que P está perto de 2, então a gente consegue que U vai estar em W21Q, com Q aqui, e que a gente vai ter uma estimativa dessa forma. A ideia para provar esse resultado é usar as propriedades que a gente tem dessa equação regularizada, que aparece aqui no trabalho do Dudus, e usar os resultados para equações uniformemente parabólicas do Linear-Huang. As consequências que a gente obtém nesse resultado via mergulhos de Sobolev é que as soluções elas vão ser C1 menos para o caso homogêneo, e esqueci de colocar um pause aqui. E as soluções, no caso do espaço, as estimativas no espaço Sobolev, para o caso que a F é igual a 0, elas são mais fortes que no caso que a gente provou no início. Porque no início a gente provou C1 menos, mas o nosso alfa, que é C1 alfa para todo alfa, mas o nosso alfa está dependendo do epsilon. Nesse caso, quando a gente considerar F igual a 0, a gente tem uma estimativa universal. O nosso alfa não está dependendo do epsilon. E uma coisa que vale a pena destacar que a gente tem maior integrabilidade, porque a gente notou muito nos trabalhos que eles conseguiam menos integrabilidade, mas aí eles tinham eles tinham um melhor range para o P. No nosso caso, a gente
tem maior integrabilidade, mas a gente perde o controle sobre essa cota para o P. E para provar isso, a gente define o operador, esse operador F, que depende desse ano de x e de t, dessa forma. E como a gente anotou, esse operador ele vai ser uniformemente elíptico, com as mesmas constantes de elisticidade do que não era regularizado. A gente tem que a oscilação vai satisfazer essa propriedade, que vai ser isso aqui. E que essa função V epsilon ela vai resolver uma equação homogênea. Como a gente sabe que o P, a gente tem como hipótese que o P está perto de 2, aquela oscilação ela vai estar pequena, porque a gente tem essa hipótese. Então, a gente pode aplicar os resultados do Linear-Young para ter que a V epsilon está aqui, para Q maior ou igual que 1, com essa estimativa. E se a V epsilon está aqui, a gente prova que vai existir essa V infinito, tal que V epsilon converge uniformemente em conjuntos compactos. E usando os resultados de estabilidade, a gente sabe que essa V epsilon, essa V infinito, que é o limite da V epsilon, ela vai satisfazer uma equação homogênea, E usando o resultado de unicidade, que eu falei que a gente precisava muito, a gente prova que essa V infinita, ela vai ser a U, então a gente consegue provar que essa U, a nossa solução, ela está em W21Q, com a estimativa. E assim eu termino a minha apresentação. Desculpa se eu passei do tempo. Ou foi muito rápido. Obrigado, Pedro, pela excelente palestra didática. Abrimos agora o espaço para perguntas, comentários. Quem tiver alguma pergunta ou comentário, por favor, abra o microfone ou coloque aqui no chat. Bom, eu tenho uma pergunta, Pedro. Na verdade, é uma pergunta básica para entender aqui. Porque eu fico sempre pensando, por exemplo, quando a gente trata no caso P igual a 2, né, que é o laplaciano, então a equação do calor ela tem naturalmente um efeito regularizante. Uhum. Sim. Né? Quando você trata com P diferente de 2, esse efeito regularizante ele se perde ou ele é mantido, assim, porque você está em busca de uma regularidade melhor, né? Sempre melhorando a regularidade, né? Uhum. Então, ele perde, né? Esse resultado aqui, que eu mencionei, da Totti e do Paviani, eles provam, mas eles provam para um P, deixa eu chegar lá, aqui, eu não coloquei aqui, né? Eles provam esse resultado aqui para um P qualquer entre 1 e infinito. Mas aí, no caso, eles só conseguem ser beta para algum beta. No caso que a gente pede P perto de 2, a gente consegue provar agora que para todo beta eu tenho regularidade entre 0 e 1. Claro que nesse caso que a F, ela é não, que eu tenho uma F aqui, eu consigo mas não uma coisa uniforme. Essa coisa ainda vai estar dependendo do epsilon. E por isso que o outro resultado, ele melhora um pouco, mas aí eu já não tenho a F, eu tenho um caso homogêneo, eu tenho um C1, tenho esse resultado para todo beta, mas eu já tenho equação homogênea. Sim. Uma outra coisa, Pedro, a gente, quando trata de equação que tem uma evolução temporal, né? Então, a gente leva muito em consideração o espaço dos dados iniciais, né? Em momento algum eu vi, por exemplo, o dado inicial no tempo, começa no tempo 0, né? Por exemplo. Sim, sim. Você considera esse dado em que regularidade? Ou você considera, sei lá, ser infinito e aí por isso que você não leva em consideração? Eu acho que a gente não leva em consideração a condição inicial do problema. Eu estou tentando pensar.
Então, eu acho que não é tão importante para o nosso caso, porque a gente está pensando em coisas interiores. Então, acho que a gente não se preocupa. Eu acho que seria isso. Como argumento interior, eu não estou preocupada em qual tempo eu estou pegando. É isso que está falando, né? Quando eu fixo o tempo para um ter... Sei lá, uma posição, no caso aí, uma velocidade inicial, né? De propagação do calor, né? Sim, sim, sim. Não. Acho que não. Ok. Algum comentário, pergunta adicional? Deixa eu olhar aqui no chat se tem alguma coisa. Não? Então, Pedra, obrigado mais uma vez e até a próxima Obrigada a você, oportunidade. Fagner. Obrigada a todos. Obrigada pela paciência, pessoal. Eu Para vou você, estar que é isso. puxando. Excelente.